Boa tarde, alunos do nono ano B, né, isso, do nono ano. O conteúdo de hoje está na página 80 do livro didático. E o conteúdo é o seguinte: proporcionalidade em triângulos retângulos com ângulos de medida de abertura de 30 graus, tá certo? Então, vocês observem aí, nessa situação, esses exemplos aí, que nós temos aqui três triângulos, beleza? Três triângulos. Esses três triângulos são triângulos retângulos. Por que são triângulos retângulos? Nós temos o ângulo aqui de 90 graus. Então, o triângulo que tem um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Um ângulo reto, não é isso? Por isso, reto, ângulo, retângulo, triângulo, retângulo. Então, nós temos um ângulo aqui de 90 graus. Aqui, 90 graus. Aqui, 90 graus. Tá certo? E observe que além desse ângulo reto de 90 graus que cada um desses triângulos tem, ele também tem uma medida de abertura de ângulo de 30 graus. Ó. 30 graus, todos têm medida de abertura de ângulo de 30 graus. Então, nós temos o seguinte: um ângulo medindo 30 graus, outro ângulo medindo 90 graus. Não é isso? Nós já temos aqui, ó, do mesmo jeito que os demais, um ângulo medindo 30 graus e outro ângulo medindo 90 graus. Então nós temos um triângulo retângulo, tá certo? Com ângulos de medida de abertura de 30 graus. Então, no triângulo nós temos o seguinte: esse lado, vocês observam que nós temos um lado aqui maior, tá certo? E nós temos dois lados menores. Esse lado maior, pessoal, ele é chamado de hipotenusa, tá certo? O lado maior ele é chamado de hipotenusa. E os dois lados menores, eles são chamados de cateto. Tá certo? Então, esse lado maior do triângulo, esse de medida aqui maior, ele é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados menores, eles são chamados de cateto. Tá certo? Aqui do mesmo jeito, ó, aqui eu tenho hipotenusa, aqui eu tenho um cateto, aqui eu tenho outro cateto. A hipotenusa, aí aqui eu tenho um cateto, aqui eu tenho outro cateto, tá certo? Então, lembrando, hipotenusa é o lado maior do triângulo, cateto são os dois lados menores. Então, tem dois catetos e uma hipotenusa, tá certo? Então, o que é que acontece nesse triângulo retângulo? Vamos observar lá no quadrinho onde tem o conteúdo, na página 80 do livro didático, nesse quadrinho roxo aí, que nós temos o seguinte: nós temos a letra A, a letra B e a letra C. Acompanhando aí direitinho, vai ficar melhor para vocês compreender, tá certo? Na letra A ele diz assim: quais são as medidas de abertura dos três ângulos internos de cada triângulo? Então quer saber quanto é que mede os ângulos de cada triângulo. Então observe que aqui nós sabemos que um triângulo, a soma dos seus ângulos internos é 180 graus. Então isso aqui mede 30, aqui mede 90. Aqui vai medir quanto? 60. 30 mais 60, 90. Mais 90 vai dar 180. Então os ângulos um vai medir 30, o outro vai medir 60 e o outro vai medir 90. Tanto vale para esse, como para esse, como para esse outro. Então para os três triângulos. Um vai medir 30, outro 60 e outro 90. 30, 60 e 90. Beleza? Então a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, a soma deles sempre vai ser igual a 180. Então se você for somar 30 mais 60 mais 90, aqui não aparece, pessoal, não coloquei 90, mas vocês já sabem, quando vem com esse quadradinho aqui, um pinguinho aqui no meio, eu já sei que é um ângulo reto, então vai medir 90 graus, beleza? Então é o seguinte, então já tem a medida desses ângulos, um mede 30, outro mede 60 e outro mede 90. Aí na letra B diz assim: qual é a medida de comprimento do menor lado de cada triângulo? Olha, vamos observar o seguinte aqui. Eu tenho a hipotenusa é 3, tá certo? A hipotenusa mede 3 centímetros. E eu quero saber, tá certo? Ele diz assim, ele quer saber qual é a medida de comprimento do menor lado de cada triângulo. O menor lado é esse aqui, ó, tá certo? Então, desse lado, ele quer saber a medida desse lado, e ele quer saber a medida desse lado, tá certo? Aqui nós temos o chamado cateto adjacente ao ângulo 30 graus.
Por que que esse cateto aqui, ó, esse cateto aqui é chamado de cateto adjacente? Porque ele forma o ângulo de 30 graus, tá certo? Juntamente com a hipotenusa. Então esse cateto aqui é formado com esse ângulo aqui é formado com esse cateto e essa hipotenusa, não é isso? Então ele é chamado de cateto adjacente. E esse cateto aqui, ele é chamado de cateto oposto, tá certo? Esse cateto aqui é chamado de cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Ou seja, esse ângulo de 30 graus não é formado por esse cateto, tá certo? Não é formado por esse cateto. Então, ó, o ângulo oposto de 30, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus é a metade da hipotenusa. Como assim, Leonardo? O cateto oposto, que é esse cateto menor aqui, tá certo? Que esse cateto menor é a metade da hipotenusa. Então a hipotenusa não é 3, então a metade é quem? 1,5, tá certo? Então já temos nesse primeiro. Primeiro mede quem? 1,5 centímetros, tá certo? O cateto oposto, que é justamente esse aqui, ó. O cateto oposto, que é esse menor, é a metade. O cateto oposto ao ângulo de 30 graus é a metade da hipotenusa. Quanto que mede a hipotenusa? 4. Quanto é a metade de 4? 2. Esse aqui vai medir 2 centímetros. Beleza? E por último, aqui do mesmo jeito, ó. O cateto oposto ao ângulo de 30 graus mede a metade da hipotenusa. Então a hipotenusa é 6. O cateto vai ser quanto? 3 centímetros. Beleza? E na letra C, ele pede qual é a razão em cada triângulo entre a medida de comprimento do menor lado, oposto ao ângulo de 30 graus, não é isso? E a medida de comprimento do maior lado, oposto ao ângulo de 30, o ângulo de medida de abertura de 90 graus. Ou seja, ele quer saber qual é a razão entre o lado menor, que é justamente o cateto oposto, tá certo? Para o lado oposto, para a hipotenusa, desculpa. Então ele quer saber qual é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cateto oposto é o ângulo de 30 graus. Então vamos lá. Quanto é que mede o cateto oposto do primeiro triângulo? Vamos colocar aqui primeiro triângulo, triângulo 1. Triângulo 1, beleza? Triângulo 1, o cateto oposto é 1,5, a hipotenusa é quanto? É 3, não é isso? Se eu for simplificar aqui, posso simplificar aqui por 1,5, não é isso? 1,5 dividido por 1,5 dá 1, 3 dividido por 1,5 dá 2, então dá 1,5, tá certo? Agora vamos para o triângulo 2. Triângulo 2. O cateto menor mede quanto? 2. Sobre a hipotenusa. Quanto que é a hipotenusa? 4. Simplificando aqui por 2, eu vou ter o quê? 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. Vou ter também o quê? 1,5. Não é isso? Igual. E agora vamos para o triângulo 3. Triângulo 3. Acontece a mesma coisa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Simplificando aqui por 3, eu vou ter 1,5. Ou seja, a razão, então a gente está trabalhando com proporcionalidade, né? Então a razão entre o cateto oposto ao ângulo de 30 graus e a hipotenusa sempre vai ser igual a quem? A 1,5, não é isso? Então a gente vai se valer dessa razão para resolver os exercícios. Eu vou colocar um exemplo aqui para a gente ter mais ou menos uma noção. Eu coloquei aqui 2 exemplos bem simples para a gente chegar ao resultado, tá certo? Então, ó, como a gente já falou, a medida de comprimento do cateto oposto ao ângulo de 30 graus, dividido pela medida do comprimento da hipotenusa, a razão sempre vai ser o quê? 1,5, foi isso? A razão sempre vai ser 1,5. O cateto oposto sobre a hipotenusa sempre vai ser igual a 1,5. Então nós temos aqui, ó, 30 graus, um triângulo retângulo com um ângulo aqui de abertura de 30 graus, não é isso? E nós sabemos o seguinte, que o cateto oposto sobre a hipotenusa, quem é o cateto oposto? É o valor dessa medida aqui que eu quero descobrir. Então o cateto oposto, que é x, tá certo? Sobre a hipotenusa, que é 26, cateto oposto sobre a hipotenusa, ó, cateto oposto do ângulo de 30 graus, ó, cateto oposto ao ângulo de 30 graus, que é x, sobre a hipotenusa, que é 26, sempre vai dar quanto? 1,5. Sempre vai dar 1,5, tá
tá certo? Aí eu faço meio pelos extremos. 2 vezes x, 2x, igual 1 vezes 26, 26. 2 está multiplicando x, passa o quê? Dividindo. 26 dividido por 2 dá quanto? 13, tá certo? Então aí daí o valor dessa hipotenusa, desculpa, desse cateto aqui seria de 13 metros. Justamente a metade da hipotenusa. É isso? Justamente a metade. A metade de 26, né? 13. É isso? A metade de 26 é 13. Então, a metade, o cateto seria metade da hipotenusa. Aqui do mesmo jeito, ó, tá certo? Só que aqui é o contrário. Nós temos o cateto e quer determinar a hipotenusa. Como é que faz? O cateto oposto ao ângulo de 30 graus, que é 7, sobre a hipotenusa, que é x, é igual a quanto? A 1 meio. Sempre igual a 1 meio. Tá certo? Eu faço meio pelos extremos. Ó. X vezes 1 dá 1x, que é a mesma coisa que x. 7 vezes 2, 14. Então, a hipotenusa aqui vai medir 14 metros. Ou seja, a hipotenusa é o dobro do cateto. Então, se o cateto mede 7, a hipotenusa vai medir quanto? 14, tá certo? Então, a atividade de hoje é na página 80, tá certo? Na página 80, a atividade, beleza? Aí tem a questão aí, a questão 27. Na questão 27, vocês vão desenhar esse desenho aí, vão fazer esse desenho, tá certo? E vocês vão deixar 3 linhas, tá certo? A questão 28, na questão 28, vocês também vão desenhar, tá certo? E nessa questão 28, vocês vão deixar 6 linhas, beleza? Vocês vão desenhar a figura aí. E na questão 29 também vocês vão desenhar. Na questão 29, vocês vão deixar 4 linhas, tá certo? Então essa é a atividade de hoje, pequena, simples, tá certo? E até a próxima aula, se Deus quiser.